Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Paiva Almeida e eu sou professor aí da instituição SEMES nas áreas de informática e tecnologia. Bom, eu sou professor na faculdade SEMES desde o ano de 2011, quando eu entrei para lecionar no curso da engenharia de produção. E ao longo do caminho eu fui começando a lecionar em outros cursos e hoje eu praticamente leciono em todos os cursos de graduação: administração, engenharia de produção, ciências contábeis, pedagogia e agora educação física. Várias outras disciplinas que eu lecionei também, nesses cursos aí. Bom, pessoal, a minha formação é sistemas de informação. Então é um curso voltado para a área de tecnologia, mais na parte de desenvolvimento, mas que também trabalha muito com hardwares, com softwares, que são peças e programas de computadores, além de infraestrutura. Então, assim, é um curso que abrange bastante a área da informática. E eu formei em 2009 e em 2011 eu comecei a lecionar na faculdade SEMES. Bom, pessoal, ao longo do caminho, só apresentando o meu currículo, eu especializei em redes de computadores, eu fiz um mestrado na UFLA em engenharias e agora, no ano de 2020, estou terminando um doutorado também na UFLA, também na área de engenharias. Então já tem um longo caminho aí trabalhando, nessa parte acadêmica, lecionando, já trabalhei em outras instituições e já trabalhei também como professor substituto no Instituto Federal, na cidade de Bom Sucesso. Bom, pessoal, essa disciplina, para vocês que estão chegando agora, vocês estão no primeiro período, ela é a disciplina de informática básica. E o que essa disciplina ela traz para nós? Hoje em dia, acaba que os conhecimentos em informática, eles não é algo mais supérfluo ou algo que você acrescente. Acaba que para você hoje atuar no mercado de trabalho, você tem que ter uma base mínima que seja ela de informática, não é verdade? Vocês, alguns eu não conheço, mas alguns já devem estar no mercado de trabalho, seja na área que já estão pretendendo ou não, seja no comércio, seja em outras áreas. Todos nós sabemos a importância que tem a informática nos dias de hoje. Como é que a nossa sociedade evoluiu, como é que a nossa sociedade hoje ela tem que saber lidar com a informática. Então esse curso ele vem, na verdade, para dar um nivelamento para quem tem um certo déficit aí com relação à informática. E aí, depois, no segundo semestre, quando a gente for trabalhar a disciplina de informática aplicada à educação, aí sim nós vamos trabalhar ferramentas próprias para a pedagogia, coisas que são, de fato, que vêm acrescentar essa união entre o que vocês vão aprender de pedagogia, que é a parte teórica, com a parte prática em sala de aula. Mas esse é um contexto para o segundo semestre, para o segundo período. Nesse primeiro período, o que nós vamos abordar? A princípio, nós vamos entender como é que o computador, como é que as tecnologias, a inserção de tecnologia no mercado de trabalho, como é que elas mudaram, como é que ela mudou, aliás, as relações do trabalho. Hoje já não é mais o que era há 30 anos atrás, há 40 anos atrás ou até mesmo 20 anos atrás. A nossa sociedade está mudando muito rápido. Então toda essa inserção de tecnologia, ela teve um impacto e a gente vai entender isso no início da nossa disciplina. Como é que isso muda, como é que a sala de aula muda, como é que o foco no trabalho, no desenvolvimento, como é que ele muda com o auxílio dessas tecnologias, que, volto a repetir, como é que eu posso dizer? É irreversível, pessoal. Depois, essa disciplina, ela nos traz um contato direto com os sistemas operacionais. Já dando uma adiantada, softwares são os programas que fazem os computadores, os equipamentos funcionar. Seja ele um software mais aprimorado, seja ele um software simples. Tudo precisa de um programinha de computador, falando assim, uma linguagem menos técnica, para poder funcionar. O computador ele não é diferente. Então nós temos um programa maior que chama-se sistema operacional, e é esse sistema operacional onde você instala vários outros programinhos para poder trabalhar. Então, no caso mais utilizado para nós aqui é o sistema operacional Windows, que a maioria das pessoas trabalha e conhece, que eu acho que 80, quase 90% do mercado hoje trabalha com ele. E nós temos também o Linux, que é utilizado pelas instituições federais, pelo governo, pelas instituições estaduais e
Então, assim, muita coisa que é do MEC, né, do Ministério da Educação, muita coisa que é lançada, e até as próprias plataformas, não só na educação, mas das outras plataformas, Receita Federal, INSS, todas as outras, também utilizam o sistema operacional Linux. Por quê? Porque a gente vai entender que ele é um sistema operacional livre, gratuito, né? Então, você não precisa pagar para tê-lo. Já em contrapartida, o Windows é um que a gente tem que pagar, né, para poder utilizar, pagar as licenças, pagar todo um valor ali para poder utilizar tanto o sistema operacional quanto os outros programinhas que a gente usa para poder trabalhar com ele. E quais são esses outros programinhas? O editor de texto, que no caso do Windows é o Word, no caso do Linux é o Write. Nós temos as planilhas, né, no caso do Windows, um programa de planilhas que se chama Excel, e já no Linux, perdão, se chama Calc. E nós temos os softwares de apresentação, que no Windows se chama PowerPoint e no Linux se chama Impress. Então, assim, são softwares, talvez a maioria conhecidos, né, mas que a gente vai estar apresentando. Então, o que a gente vai estar mostrando? No primeiro momento, fazendo toda aquela abrangência do que se trata a disciplina, né, no contexto da inserção das tecnologias e como é que elas mudaram as relações de trabalho. Depois nós trabalhamos com sistemas operacionais, a gente vai conhecer os sistemas, entender como é que mexe, que eles são bem parecidos, né, como é que eu faço para criar pasta, diretório, salvar arquivo, gerenciar tudo aquilo ali, transferir, colocar numa mídia, colocar no pendrive, colocar no CD, disponibilizar isso para aluno, para alguma coisa desse sentido. Depois nós trabalharemos com os editores de textos. Depois a gente vai trabalhar com softwares de apresentação, né? Hoje em dia é muito utilizado esse recurso midiático de você montar apresentações, aulas, né? Preparar elas através de PowerPoint, através de apresentações, slides. E depois, por fim, nós vamos ver ferramentas que a gente vai dar uma deixa, na verdade, né? Para o segundo período. Mas a gente vai estar vendo várias ferramentas de uso educacional, tanto gratuitas quanto algumas mais elaboradas e, no caso, pagas, que a gente utiliza na inserção aí dos recursos de educação. Então, pessoal, como é que ficou dividido isso aí? A nossa disciplina ela é ofertada em EAD, ela é à distância, né? Então, nós dividimos em 5 módulos e cada módulo ele vai ter aproximadamente 30 dias, pouco menos do que 30 dias. E aí, em cada módulo, nós teremos os slides, né, a apresentação, vários recursos midiáticos que a gente vai pesquisar e videoaulas e também tarefas avaliativas. Então, só pegando o primeiro módulo, ele vai do dia 10, que é hoje, nós iniciamos o primeiro módulo hoje, dia 10, e ele vai até o dia 9 de março, 9/3. O segundo módulo, ele se inicia dia 10/3 e ele vai até o dia 6/4, 6 de abril. Terceiro módulo, dia 7 de abril até 4 de maio. O quarto módulo, 5 de maio a 1º de junho. E o último módulo, quinto módulo, dia 2 de maio até o dia 2 de junho até o dia 29 de junho. E aí, como foi abordado, então, o primeiro módulo, descobertas e criações do homem e suas relações com a natureza e o trabalho e tecnologias e mercado de trabalho, igual eu havia falado. No segundo módulo, sistemas operacionais. Terceiro módulo, editores de texto. Quarto módulo, editores de apresentação. E o quinto módulo, ferramentas de uso educacional. Como é que é a forma de avaliação, pessoal? Para quem está chegando agora na faculdade, né, nós temos 100 pontos para poder distribuir dentro desse período letivo, que vai de fevereiro, dia 10, inicia hoje, e vai até meados de julho. E aí nós teremos uma prova que é chamada P20, que é a primeira P20, valendo 20 pontos, e ela será no terceiro módulo, muito provavelmente no início do mês de abril. Depois nós teremos uma outra prova, que é a P22, e ela vai ser no quinto módulo, no início do mês de junho. E depois nós temos, no início do mês de julho, uma prova final de secretaria, né? A gente fala de secretaria porque é uma prova que fica arquivada, mas é uma prova final, global, onde ela vale 40 pontos. E aí sobram 20 pontos, certo? E aí como é que são distribuídos então esses 20 pontos? Nós temos atividades avaliativas ao longo do período. Então cada módulo vai ter uma atividade ou atividades
avaliativas. E aí o cumprimento do prazo e dessa tarefa corretamente é que vai acarretar esses pontos. Muito provavelmente nós teremos uma distribuição de 4 pontos por módulo. São 5 módulos, 20 pontos, né? Então, a parte de distribuição de pontos, ela fica assim. E vocês vão perceber que mesmo nas disciplinas presenciais, elas também são feitas dessa forma. A distribuição de pontos é feita dessa forma. Bom, agora falando em termos da nossa disciplina, pessoal. Talvez é algo novo para vocês trabalhar com uma disciplina à distância, né? E aí o que acontece? Nós temos, assim como no presencial, alguns prós e alguns contras, vamos assim falar. Na verdade, o mundo, tudo que, né, no mundo é assim, nós temos a parte positiva, nós temos uma parte que é negativa. Bom, mas falando da disciplina, a parte para mim, eu, professor Thiago, entendo como sendo uma vantagem é porque você tem dias que vai estar cansado, tem dias que a sua rotina vai estar um pouco puxada, você não está bem fisicamente ou mentalmente, ou enfim, né, com alguns afazeres, então você vai poder deixar para poder fazer esse estudo no momento onde você realmente, de fato, vai estar com a cabeça melhor, mais relaxado, mais tranquilo e mais propício a estar aprendendo. Coisas que às vezes no presencial, dentro da sala de aula, dificultam um pouco. Às vezes você está cansado, você teve um dia cansativo, você teve alguns problemas, você não está tão concentrado assim, e aí isso prejudica. Então você vai fazer a sua disciplina no momento seu de melhor aproveitamento. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, pessoal, para vocês que são da área de pedagogia, é o que a gente chama de metodologias ativas ou novas metodologias de ensino. O que é isso, pessoal? Vocês vão me falar muito sobre isso aí no curso, tá ok? Mas nada mais, nada menos do que criar novos meios, novos métodos de se ensinar, né? Igual a gente vai tratar no primeiro módulo, as relações de trabalho, as relações os relacionamentos, tudo muda e mudou muito ao longo dos últimos anos, visto das redes sociais, a inserção das tecnologias, os usos, né? As crianças praticamente já nascem com celulares, computadores, acessos a televisões interativas e tudo mais. Então, isso aí ajuda muito, mas nós temos que saber dosar. Então, aquele conceito de professor chegar e falar, ó, a matéria é essa, A, B, C, D, E, F, agora estudem e vai cair na prova, se preparem. Esse conceito ele já meio que caiu por terra. Ou seja, hoje o professor ele é apenas um mediador do conhecimento, né? E isso aí vocês vão perceber ao longo do curso. O professor já não é mais aquela figura central onde ele passa o conteúdo e o aluno está sentado na sua cadeira e ele absorve. Não, né? O próprio Paulo Freire já falava isso há algum tempo atrás. O professor ele é um mediador, ou seja, ele lança aquilo, o conteúdo, né? E há um crescimento igual, tanto da parte do professor quanto da parte do aluno, em buscar o seu conhecimento, em enriquecer aquele conhecimento. E aí é que entra a questão do EAD. Então nós teremos os slides, né? Vou ter videoaulas explicando, mas boa parte do conteúdo vai ser passado através de material que vai ser disponibilizado para você, você vai acessar, você vai buscar conhecimento, né? Você vai entrar no fórum, você vai discutir, você vai dar a sua opinião, você vai ver a opinião do seu colega, e a gente vai interagir e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento, que é, para mim, o cerne aí do século XXI. O compartilhamento dos conhecimentos, tanto para mim como na figura de professor, quanto você na figura de aluno e por aí afora. Né? Ninguém é detentor do conhecimento e eu não estou aqui só para simplesmente entregar para você algo pronto e falar é isso e pronto, acabou. Não, nós estamos aqui para poder mediar o conhecimento e construir essa sociedade do conhecimento juntos. E aí, questões que eu acredito que seja uma desvantagem do EAD é porque desde cedo, vocês estão iniciando uma carreira acadêmica agora, você já é forçado a trabalhar com uma certa disciplina, né? Ou seja, você vai ter que trabalhar o seu tempo, você vai ter que separar aquele momento, você vai lá, chega em casa, toma um banho, tá, agora eu vou estudar. Então vai lá, pega, faz um café, senta, relaxa, ou come alguma coisa, relaxa, acha o melhor ambiente. Então, assim, buscar essa disciplina, vocês vão perceber que não é tão fácil. Então, eu peço que não deixem para o final, né, para poder fazer as tarefas. Eu tenho que entregar a tarefa na segunda-feira até as 10h40.
e aí eu vou deixar para poder fazer a disciplina a segunda-feira às 7 horas da noite. Não. Então, por favor, nós teremos 3 semanas, 4 semanas, né, para poder estar preparando. Então, faça isso de antemão, com calma, sem pressa, sem correria, para depois a gente não ter aqueles problemas. Ah, professor, eu não consegui entregar, o sistema travou, ou eu tive problema com a minha internet. Então, vamos evitar esses problemas. Nós teremos muito tempo. É praticamente um mês para cada módulo. Então, a gente vai poder ver as videoaulas, vai poder enriquecer o nosso conhecimento, buscar material, fazer a nossa atividade e postar a nossa atividade. Em relação a dúvidas, pessoal, caso tenha alguma dúvida, vocês podem falar com a tutora Joyce, né, através de chats, através dos fóruns de dúvida e comigo também. Se você mandar uma mensagem para mim dentro do sistema, né, um chat ou através do fórum, assim que possível, eu quase que acesso quase todos os dias a plataforma, eu vou estar respondendo aí na medida do possível. Então, entre em contato com a gente e caso queiram, de terça a quinta-feira eu estou na faculdade SEMES. Então, se precisar também encontrar comigo aí nos corredores ou marcar um horário para a gente conversar pessoalmente, né, eu estou aberto, pode mandar mensagem, pode estar marcando. No mais é isso, eu dou as boas-vindas, espero que a gente faça um bom trabalho, né? Essa disciplina ela não é difícil, e aí é até bom ter lembrado disso agora. Muita gente quando começa tem uma certa aversão, tanto a parte de cálculos quanto a parte de informática, e coincidentemente eu leciono as duas disciplinas, né? Tanto algumas disciplinas de cálculos, estatística, quanto disciplinas de informática, até para a minha área de formação, né? Ciências exatas. E aí eu esbarro em cursos de pedagogia ou em cursos de educação física, por exemplo, onde as áreas não são voltadas para isso, né? Para números ou para computadores. Apesar que eu falei no início, a nossa sociedade mudou. Então você não pode ficar só, não, eu não preciso de fazer contas, eu não preciso de estatística, eu não preciso de cálculos, eu não preciso de informática, eu não preciso de nada não, eu vou ser professor. Não, engano seu. Né? Então, que a gente já possa tirar aquele ranço, quem já tenha, eu não gosto de computadores. Não, hoje é um mal necessário. E em pleno século XXI é difícil alguém falar que trabalha, que vive sem recursos computacionais, sem recursos tecnológicos, né? Sem um celular, sem um computador, sem qualquer uso tecnológico. Então, que a gente já possa abrir a nossa mente em relação a isso, né, e nos prepararmos. Porque quando a gente trabalha de uma forma, né, aceita isso de uma forma melhor, acaba que isso tem um certo rendimento. Se você já entra, eu não gosto, acaba que isso gera algumas barreiras e aí a gente vai ter que precisar ir quebrando essas barreiras, né, ao longo do período. Então, no mais, boas-vindas a todos. Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários aí ou no fórum mesmo. E no mais é isso. Bom trabalho para todos nós e qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço, pessoal!